Oi pessoas, eu Zinga aqui. Santa Cruz do Sul é uma cidade ímpar, um lugar que tudo parece dar certo, que as pessoas aproveitam a vida 7 dias por semana, que abriga paisagens surreais, obras gigantescas, que guarda a história dos imigrantes alemães, mas que também se funde com inúmeras outras culturas que vieram a fazer parte desse lugar ao longo do tempo. Hoje você vai descobrir o que faz de Santa Cruz do Sul um lugar invejável que todos que conhecem sempre voltam. Vai conhecer a rua mais linda do Rio Grande do Sul, vai passear comigo por cavernas, pelo majestoso interior pouco conhecido, vai entender o segredo das cucas da cidade, dos grandes eventos, vai apreciar o melhor da gastronomia e o melhor, vai aprender tanta coisa que vai ter que assistir esse vídeo umas 5 vezes para absorver tudo e quem sabe vai chegar ao final querendo viver nesse paraíso gaúcho. Já se inscreva no canal para descobrir muito mais sobre os extras do mundo ordinário que você pensa que conhece e vamos lá. Você pode não ter ouvido falar, mas Santa Cruz do Sul foi se tornando aos poucos no que é hoje graças à produção do tabaco, do fumo mesmo, herança dos imigrantes alemães que se tornou a base econômica da cidade, a transformando num dos principais polos fumageiros do Brasil. Curiosamente, esse setor não apenas gerou empregos, mas também atraiu muitos investidores de dentro e fora do país, e isso contribuiu para que a cidade se tornasse tão próspera, vibrante, diversificada e com uma riqueza cultural sem precedentes. Afinal, é um lugar que precisou agradar diversos povos ao longo do tempo, e isso fez com que nascesse um espaço ímpar no Rio Grande do Sul. Santa Cruz parece aquela cidade que todos os planos para ela deram certo, um lugar onde tudo de alguma forma faz sentido, onde a segurança predomina, que as artes têm espaço para onde quer que se olhe, que as casas têm histórias para te contar e que a decoração e os inúmeros monumentos dão ainda mais charme e imponência para esse lugar. Definitivamente um lugar onde o velho abraça o novo sem perder a essência. Alguns vão dizer que esse zelo e essa preocupação com a beleza das coisas faz parte do legado dos alemães, e eu nem tenho como discordar disso, principalmente depois que eu conheci esta rua, ou melhor, este túnel verde que compreende um trecho da Rua Marechal Floriano, que sem dúvidas é a rua mais linda de todo o Rio Grande do Sul, e eu arriscaria dizer que do Brasil também. Bem, outra característica marcante aqui em nossa cidade é a existência do nosso chamado túnel verde, né? Que é uma arborização de tipo Anas ao longo da rua principal e que fechou a parte superior e formou realmente um túnel, um visual muito interessante, né? E ele foi implantado a partir do final dos anos 40, né? E hoje encontra-se nesse estágio já e é uma das atrações aqui da nossa cidade. Realmente não há como não se apaixonar pelo verde e pelas belezas dessas ruas largas e super arborizadas, seja caminhando ou dirigindo por aí. Não é à toa que Santa Cruz do Sul vem despontando em todos os rankings de todas as categorias por aí, principalmente nos quesitos qualidade de vida e empreendedorismo. Agora, se tem uma coisa que se destaca mesmo por aqui, não importa de qual lado se olhe, é isso. Qual que é a história dessa igreja? Bem, a catedral, a atual Catedral São João Batista, ela surgiu no final dos anos 20. Em 28 iniciou o processo construtivo, né? E nós tínhamos na frente dela, mais ou menos onde nós estamos, a antiga matriz, né? Que foi construída em 1863, né? E em 1928, então, acharam que deveria ser construída uma nova igreja e construíram esse colosso, né? E foi fruto de um concurso público, onde participaram 13 grandes escritórios de arquiteturas da época, do estado, né? E ganhou, então, esse projeto do arquiteto Simon Gramlich, arquiteto de origem alemã, né? E a preferência aqui era pelo estilo neogótico, né? Que é a partir dos vínculos, né, do neogótico com a Alemanha, todos tinham isso na cabeça, então quiseram aqui reproduzir uma arquitetura nesse estilo. E fizeram muito bem. Hoje a Catedral São João Batista é o grande símbolo santacruzense, o principal cartão postal da cidade e não à toa, já que é a maior igreja em estilo neogótico de toda a América Latina. E o ecletismo caracteriza-se, né, aqui no caso, o ecletismo com ênfase no neogótico, né, com os arcos ogivais, né, que são esses arcos em ponta, né, a grande verticalidade, né, e uma série de adornos com pequenos torreões, né, o uso de vitrais, né, e os interiores com esbeltas colunas, como vemos na parte da nave.
Se por fora tudo é tão lindo, do lado de dentro as coisas são ainda mais incríveis e cada detalhe não passa despercebido, principalmente com relação a esses vitrais que completam a experiência de estar aqui. Não tem como não se impressionar com a magnitude dessa obra digna de cenários europeus e também com o fato de parecermos tão pequenos, próximo a tudo isso. Nós temos uma altura das torres de 82 metros. Né? Até a ponta lá em cima Até da a cruz. cruz. Se tu não faz ideia da altura por metros, considere um prédio de 27 andares aproximadamente. Não muitos tiveram o privilégio de subir até o topo daquelas torres, como Luciano Huck, mas como não tinha ninguém para me impedir, eu mostrei meu lado jovem transgressor e me pus a subir cada um dos quase 200 degraus para te mostrar a vista lá de cima. Vamos subir essa igreja aqui. Eu não sei quantos metros exatamente tem de escada. Ó, cuida onde é que tu pisa. Isso aqui parece um castelo medieval. Tem um monte de escada ainda. Se cansa pra subir, imagina descer depois. Talvez esse seja o ponto mais alto do Rio Grande do Sul, afinal. Na verdade, é em São José dos Ausentes, como você deve ter descoberto no meu documentário sobre a cidade mais alta e fria do estado. Nossa, é alto. E aqui eu acho que é o fim. Era o fim da subida com segurança, porque dali pra cima eu nem me arrisquei a querer ir além, principalmente porque até a cruz me pareceu que eu precisava de alguma habilidade de escalada, que no caso eu não tenho. Mas tá bom pra mim, daqui de cima a vista é indescritível. Olhar pra esse desenho do largo da catedral, pro chafariz da praça, logo ali na frente pra toda a cidade é algo a ser guardado na memória. A história de Santa Cruz começa em 1849, com a chegada dos primeiros imigrantes alemães que formaram a segunda colônia no Rio Grande do Sul. Juntos, eles trouxeram suas tradições, cultura e o conhecimento agrícola, principalmente voltado à produção de tabaco. A partir desse momento, marcas profundas foram sendo deixadas na arquitetura, nas inúmeras festas tradicionais e no próprio estilo de vida local, que, apesar da cidade ter 130 mil habitantes, ainda permite que exista um forte senso de comunidade. Aos poucos, outras etnias, povos e culturas também foram entrando e se misturando, e assim nasceu uma espécie de multiculturalidade que você não encontra praticamente em nenhum outro canto do Rio Grande do Sul. Toda essa miscigenação acabou transformando Santa Cruz do Sul num dos principais destinos de eventos que se tem notícia na história recente. Por aqui, um dos principais é o Encontro de Artes e Tradição Gaúcha, popular Enarte, um dos eventos mais emblemáticos do estado, que envolve dança, música e tradições e que é considerado o maior festival de arte amadora da América Latina. Mas se formos olhar para o calendário de eventos que Santa Cruz possui durante o ano, vamos perceber que o Enarte é 1% do que acontece aqui. Santa Cruz ainda é palco do famoso Bailinho da Borges, um dos maiores carnavais de rua do estado, o festival de balonismo que dá um brilho extra para os céus, o festival de jazz, a Noite das Lanternas Flutuantes e mais um mundaréu de atividades ao ar livre que acontece praticamente todos os dias em todos os cantos. Caminhar à noite pelas ruas santacruzenses pode ser uma das melhores oportunidades para sentir a vibração que existe aqui e perceber que quem vive nesse lugar não vive só para trabalhar. Das calçadas largas, mesas são postas para todos sentarem e apreciarem o município depois que o sol se põe. Por aqui há um senso de saber aproveitar a vida, de curtir cada momento e de, literalmente, ter o que fazer em qualquer hora do dia. Prova disso culmina na chamada Festa da Alegria, que acontece todos os anos na cidade e que você também pode conhecer como Oktoberfest. A Oktoberfest de Santa Cruz é definitivamente a maior festa da cultura alemã do Rio Grande do Sul. Um evento celebrado anualmente no mês de outubro que reúne centenas de milhares de pessoas durante cada edição. Hoje a Oktoberfest é uma das, acredito eu, que é a maior do estado e, né, a segunda maior do Brasil, talvez.
Tirando a famosa Oktoberfest de Blumenau, em Santa Catarina, que é a segunda maior do mundo, essa talvez seja realmente a principal que existe hoje no Brasil. Ela ocorre durante 3 semanas consecutivas, tirando segundas e terças-feiras, porque o pessoal também precisa descansar. Os 3 finais de semana eles denotam um bom volume de cerveja. Claro, eu acho que muito pelo apelo do trabalho de cada um. E nós conseguimos absorver uma boa quantidade de cerveja que vem para... As pessoas vêm para fora, para o Oktoberfest, acabam querendo consumir o que é daqui. Que é muito aquela questão do regionalismo. Eu quero conhecer, quero beber a Heineken lá em Santa Cruz quando eu for lá. Ou quero beber outra cerveja de outra cervejaria local. Seja você um bebedor casual de cerveja ou não, esse evento é para todo mundo que busca apreciar novos sabores durante um evento que reúne o que há de melhor em Santa Cruz do Sul. Hoje as pessoas elas vêm para cá procurando a cerveja a cerveja local. A cerveja local, porque isso já acontece muito, é uma tradição, por exemplo, que vem lá de Munique, na Alemanha. Lá as cervejarias locais se tornaram grandes porque elas estão dentro da Oktoberfest. São só cervejarias da região. E cada uma, a cada edição, tem uma nova oportunidade de apresentar seus novos produtos, como foi o caso dessa aqui, que quem participou da edição de 2024 teve a oportunidade de experimentar. Tá, essa daqui vocês usam o tabaco, então? Isso, é um extrato de tabaco, orgânico. E aí, então, chegamos a essa receita maravilhosa. Quer dizer que eu não sei nem qual que é o gosto do tabaco. Nunca fumei na vida. 9h46, terça-feira. Esse é o mais cedo que a gente já bebeu na vida. Se tu sentir, como eu disse, tu nunca fumou, né? Mas é o aroma dela, assim, tu sentir de leve, assim, tu sente o cheiro do tabaco, né? É uma cerveja diferente. Sim, sim. Eu não sei se eu tomaria muitos copos dessa, mas com certeza vale a degustação. Santa Cruz do Sul é um verdadeiro polo cervejeiro gaúcho, sendo uma das maiores referências do estado e até do país, digna de qualquer local onde se estabeleceram imigrantes alemães. Hoje, são diversas as microcervejarias que existem por aqui, mas 2 especialmente são as que mais produzem e são premiadas Brasil afora, a H-Beer e a Heineken. E aqui hoje vocês produzem mais ou menos quantos litros de chopp? Em torno de... Hoje a gente está fabricando em torno de 40 a 60 mil litros mês, né? A Oktoberfest ou qualquer evento cervejeiro que a cidade promove é a melhor maneira de estar em contato com tantos gostos e estilos de cerveja que são produzidos aqui. Mas aprenda uma coisa, principalmente se você gosta de cervejas mais populares, que te vendem a ideia de que você precisa beber elas trincando de geladas. Nós viemos de uma cultura que tem que tomar estupidamente gelado. Mas só que isso foi uma forma de mascarar o gosto da cerveja. Da cerveja ruim que a gente tomou a vida inteira. Porque menos 0 grau, as papilas gustativas, elas se fecham e essa percepção de gosto, tu não tem mais. Então, não importa se tu toma uma cerveja de qualidade, uma cerveja mais comercial, mais simples, se tu tomar estupidamente gelada, tu tá jogando dinheiro fora. Eu espero que essa informação não tenha te pegado desprevenido, mas essa é a realidade. Um brinde a mais um extraordinário que você pensava que sabia. Aqui, por favor. Enjoy. Ein Prost. Ein Prost. Prost. Prosit. 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 É saúde? Saúde. Em alemão? Em alemão. Mas chega de bebida que eu já tô com sede. Vamos falar de comidas? Da gastronomia incomparável que existe aqui, que atende a todos os gostos e exigências. Então, se tu ainda não se alimentou, eu recomendo que pause o vídeo e só continue assistindo depois que estiver com a pança cheia. Esteja avisado. Santa Cruz é o paraíso dos paladares, lar das comidas convencionais do dia a dia, das pizzas mais incríveis que eu já provei, das delícias alemãs como este joelho de porco, e também dos pratos mais gourmetizados e rebuscados que já se teve notícias e que eu nem arriscaria dizer o nome deles porque ia passar vergonha. Estar aqui é saber que você será surpreendido a cada pouco com um novo monumento sendo posto à sua frente na mesa. E se você também tiver a oportunidade de conhecer uma cozinha por aqui, vai se surpreender que a rotina pode muito bem ser daquelas séries e realities que a gente vê por aí na televisão e fica vidrado. Eu visitei algumas, mas eu achei que você gostaria de conhecer como é feita uma das principais maravilhas típicas dos descendentes de alemães. O que é a galinhada especificamente? A galinha, né? Frito, e daí
temperar ele, né? E daí temperar e daí fazer arroz. Pra essa corzinha, assim, né? Ele Pra é ficar a cor. um risoto, só que é colonial, no caso, né? É um risoto com os pedaços maiores ali de frango. Isso mesmo, com o frango maior, né? Então, pra ela ficar dessa cor, agalinhada, isso é segredo nosso, né? Isso a gente não conta como que faz pra ela ficar. Mas muito tem a ver com a galinha caipira. A galinhada é um prato bem comum nessas regiões de colonização alemã e cada um tem uma receita diferente. E o derradeiro momento de comer essa tal de galinhada chegou. É diferenciado o negócio aqui, é tipo um risoto, só que bem feito, não aqueles que a gente faz em casa. Vamos comer só um pouco e tem mais um monte de gente na mesa aqui. Quente, mas muito bom. Me deixa comer em paz agora aqui. Vai ver o resto das coisas. E que tal algumas sobremesas? O que é isso aí? Isso aqui é um Apfelstrudel. Isso aqui é feito bem típico alemão mesmo, tá? É de 3 a 5 dias a massa para ficar pronta. Daí eu estico ela na espessura de um papel de seda. E daí eu... De um papel de seda. Ela tem que ficar na espessura de papel de seda. Mas me dá aqui, não lá. Eu quero comer do lado, eu quero experimentar isso aqui. Aqui, ó. Vamos roubar o quentinho? garfo daqui. Apfelstrudel. Apfelstrudel. Isso é comida de alemão, né? Isso aí é uma sobremesa alemã. Apfel eu imagino que seja maçã. Apfel é maçã. Ó, eu tô falando Apfelstrudel, tá? Mas eu fiquei 30 dias treinando o tal do Apfel. Porque eu também não sou daqui. Não sou de onde? Sou de Curitiba. Esse lugar onde eu vim parar fica na cidade vizinha, Sinimbu. Mas depois eu te explico melhor o que eu vim fazer aqui. Porque por hora eu vou mostrar alguns doces que eu experimentei pra você ficar aí babando enquanto rola uma trilha sonora escolhida a dedo. Tô pra te dizer que Santa Cruz do Sul é a cidade das formigas e não é por causa das que eu achei fazendo trilha aí num parque da cidade, mas pelas formigonas humanas que nunca negam um doce. Tipo eu. Dá pra experimentar isso aí? Pode, é para você experimentar. Posso tirar isso aqui? Pode tirar, claro. Ó, falaram que era bom, hein? Esse é de chocolate branco com biscoito black. Bah. Vamos provar? Aí tu me estraga, cara, porque eu sou das bolachas, dos biscoitos recheados. A Diana experimentou e eu sei que lá no fundo ela gostou bastante. O problema é que ela não é tão do açúcar como eu, então provavelmente nós dois tenhamos ideias diferentes sobre esse momento. Eu amei e é tudo o que importa pra mim, principalmente quando descobri que é dessa fábrica que eu vim me meter que saem as bolachas mais icônicas do Brasil. Esse aqui é o biscoito Maria. É daqui que vem a bolacha Maria? Olha isso. E sai quentinha aqui, né? O forno. Sai. O forno chega a 280 graus. E sim, eu fiz a pergunta que você pensou. É bolacha ou é biscoito? Biscoito. É bolacha. Nem dá bola porque que ele fala. Discutam aí nos comentários sobre se é um ou outro. Enquanto isso, vamos dar uma volta rápida pela fábrica que alimenta os Santa Cruzenses e meio Brasil junto. E aqui hoje tu produz mais ou menos quanto dessas rosquinhas, dessas bolachas por dia? Total de biscoito, umas 1000 toneladas, por menos. 1000 toneladas? E aqui, essa linha que faz 5.000 kg/hora de macarrão. E essa aqui 5.000 quilos por hora. 5 toneladas por hora. É. E essa 4.000 de massa cortada. É macarrão. Haja gringo pra comer tanta massa, né? Haja gringo. Eu sempre gosto de descobrir como as coisas são feitas e estar aqui vendo tantas bolachas, rosquinhas, massas e doces sendo feitos e conhecendo como funciona a produção até o empacotamento é uma realização pra mim. Isso tudo dá um peso diferente na hora de consumir qualquer produto. Agora, lembra
que no documentário de Rolante falamos que a cidade ostentava o título de capital da cuca? Pois então, isso vai dar briga, mas Santa Cruz do Sul também é. Essa é a cuca de melancia. Essa aqui é de coco puro. Ela é coco torrado com leite condensado e crocante de nozes. Essa aqui é de farofa, que é bem a tradicional, essa é dos Streusel. Essa aqui é a banana com nata. Aqui eu tenho a coco com nozes. Podemos jantar aqui hoje? Essa é de laranja. Ô, tu caprichou nesse pedaço, hein? Deixa eu ver o que eu tenho mais para te provar. Tu vê que a massa é diferente? Sim, a massa ela é fofinha, ó, ela é bem aeradinha. Vê que não é aquela massa seca, dura. Tu pode provar amanhã que ela vai estar... Oh, que boa massa. Então vou te cortar um pouquinho maior. Será uma degustação de cucas? Agora eu vou te provar então uma salgada. E vamos acabar com essa aqui. E tu não me oferece mais cuca. Essa é de? Sardinha. Você come? Come. Essa é a pizza de antigamente que eles faziam nas festas das crianças. A massa é doce. A massa é doce. A massa da cuca é a mesma massa. É a mesma massa, ela é doce. E em cima o salgado. Essa é coisa de alemão mesmo. Bem, se tu me perguntar se eu prefiro as cucas de Santa Cruz ou de Rolante, eu vou te dizer que são duas coisas bem diferentes e que eu não vou dar o voto de Minerva nesse vídeo. Então, tu vai ter que experimentar as duas e tirar as próprias conclusões. Qual que tu diria que é o diferencial da cuca de vocês? O diferencial nosso é o manual. É um processo completamente artesanal. Artesanal. Vocês fazem aqui sem uso de máquina, é isso? Tudo artesanal, tudo à mão. E não sei, eu sou... eu não posso falar muito, mas o pessoal que chega aqui, eles dizem a cuca de vocês é diferente. E é por ele ser artesanal. Por fora é bem diferente mesmo. Enquanto as de Rolante têm o formato convencional que encontramos por aí, as de Santa Cruz são características só aqui da região. Essa é a diferença da cuca de Santa Cruz, então? Essa é a diferença. Porque a cuca de Santa Cruz, ela é mais um formato de bolo, eu acho, né? Sim. Que tu tem um recheio por cima do que aquela cuca fechada que a gente está acostumado a comprar no mercado. Sim. A cuca alemã é essa cuca aqui. A cuca alemã é essa aqui? É essa aqui. Você pode encontrar essas belezuras em praticamente qualquer canto da cidade ou do interior. Mas eu diria para você se aventurar pelo interior para descobrir uma Santa Cruz do Sul que poucos conhecem. Um verdadeiro extra do ordinário. Fora da parte urbana, Santa Cruz revela paisagens deslumbrantes e inacreditáveis. Entre vales e montanhas, rios e lagos, a natureza mostra sua imponência. Essas são regiões onde casas antigas contam histórias que nem mesmo fazemos ideia. E assim são as coisas, entre um lugar e outro, novas paisagens surgem como que do nada. E ainda mais lugares chamam a nossa atenção a cada curva. Em cada trecho das estradas, em cada ponte, ou até mesmo em lugares inusitados como neste cemitério que ainda guarda os restos mortais dos primeiros imigrantes que aqui descansaram eternamente no século XIX. O interior de Santa Cruz guarda a história do município, a simplicidade das pessoas, a essência de como tudo isso que você está descobrindo hoje começou e se transformou. Um lugar onde as plantações de fumo, ainda que presentes, começam a dar espaço para novos destinos. Destinos esses feitos principalmente para aqueles que buscam paz e tranquilidade. E se você bem reparou, numa cidade colonizada majoritariamente por alemães, vimos poucas casas em estilo enxaimel, aquele clássico das vigas de madeira cruzadas que existe em todo lugar. Bem, para tudo há uma explicação. Eu acho que nós podemos dividir a arquitetura de Santa Cruz em dois momentos, digamos, na parte do interior, na área rural, a arquitetura, ainda encontramos alguns exemplares de arquitetura em enxaimel, né, que foi a arquitetura típica ali construída, trazida pelos imigrantes, né? E na área urbana, pouco teve de arquitetura de enxaimel, né? Ela logo no final do século começou com a arquitetura eclética, né? Que é a mistura de vários elementos anteriores à arquitetura em um só prédio, né? Então temos exemplos belíssimos aqui, como a Casa das Artes, Regina Simones, temos a Prefeitura, entre outros, né? Resumindo, Santa Cruz evoluiu tão rápido que criou praticamente um estilo próprio de arquitetura que combina diversos elementos de diversos povos, deixando o clássico e básico enxaimel lá no passado. E é assim, entre o urbano e o rural, entre a cidade e o campo, tudo tem uma explicação.
O alemão se funde com o italiano, com o português, com o indígena, com todo mundo. E até com o grego, neste que foi o primeiro relógio de sol que eu vi funcionar na minha vida. Agora são 4h29. Então, tu olha, o que importa é a ponta dele, tá? Que se chama gnomo. Isso aqui é uma réplica que existia na Grécia. Olha lá a ponta, tá vendo? Olha lá. A ponta tá aqui no 16. 16 e um pouquinho. Incrível, ele né? tá indo pra cá, né? É, olha aqui. Claro, eles não eram precisos assim no minuto, né? Mas é entre as 16 e as 17. Agora Isso. é 4h30. 4h30, mas se tu olhar aqui, ó, entre um e o outro, e aqui tá o espaço, ó. Olha aqui, ó. Aham. Eu só me pergunto como que eles sabem as horas da noite. Mas aí eu lembro que estamos no século XXI e todo mundo tem um relógio no bolso. Esse lugar é um paraíso. Um pequeno refúgio que eu encontrei no distrito de Rio Pardinho, entre uma curva e outra da estrada e que te permite estar em contato direto com a natureza. É um espaço para sentir as plantas, estar próximo dos animais, dos recursos naturais e também para sempre aprender algo novo. Definitivamente um lugar que te faz sentir em casa, mas não na que vivemos, na que sempre fizemos parte e por vezes esquecemos, a casa da Mãe Natureza. Tá, filosofei agora. Eu juro que eu não tomei nada, apenas existem coisas que são difíceis de serem expressadas por palavras e esse lugar é uma delas. Assim como esse outro que você vai conhecer agora. Prepare-se para voltar a Sinimbu, onde comemos aquele Apfelstrudel, que eu deixei de te apresentar um certo alguém que vive lá. Quem que é essa? Essa é a Fofulina. Oi, querida. Ela não vai me bicar? Não. Esse aqui é o momento fofura. Então, essa é a tal da Fofolina, uma galinha que teve um destino um pouco diferente e veio passar a vida junto com essa incrível família que nos acolheu tão bem durante as nossas gravações. Ela tem o quarto dela, ela tem o carrinho de bebê, ela vai para Porto Alegre, ela anda em shopping, aonde eu vou, ela vai junto. Ela vai na Oktoberfest, no Dia das Bruxas ela se fantasia de bruxinha e dá docinhos, né? E ela é por amor, né? Ela dorme no colo. Meu Deus, né? ela tem uma casinha de verdade mesmo. É, ela tem a casinha dela aqui, ó. Ela se dá bem com outras pessoas, assim? Sim. Fofulina. Vem aqui, filha. Não, você não vai brincar agora, venha pra cá. Ela tem brinquedos, tá? E ela brinca com todos os brinquedos dela. Ela usa tênis, ela usa pantufa, ela toma banho na banheira, ela adora secador de cabelo. Fofulina. Aí. Aqui. Isso. Oi, querida. Querida que você é. E dá um cheiro no pescoço dela, tio. Aí eu falei que ela bate asa que nem uma louca? Desculpa. Porque assim, ela come camarão todos os dias, né? A alimentação dela, assim, ela come danoninho, 2 danoninhos todos os dias, um de manhã e um de tarde. Gostoso, né? Não precisava catar minhoca. Eu não como isso. Talvez esse seja o meu problema. Me falta camarão e danoninho. É, por isso que ela é gostosa, assim. Aqui a roupinha de Vandinha. Precisa ver ela de Vandinha, que linda. De Vandinha? É. Daí tem o Tutu. Ah, tudo para as diversas ocasiões. Tem a morceguinha. Né? Ela pode estar... Meu Deus, olha isso. Ela tem um carrinho, né? Tem. A mãe colocou errado? Foi. Acho que tu botou o pé direito no esquerdo. Olha só que inversão de valores. Vamos passear, Fofulina. Vamos, onde é que tu quer que eu te levo? No caso, ela não quis ir pra lugar nenhum. Nem eu iria com uma vida boa dessas, mas eu tive que seguir o meu curso porque ainda há bastante de Santa Cruz pra gente ver. Se tu quiser que eu volte pra Sinimbu para produzirmos um próximo documentário ou qualquer outra cidade, vota na enquete que eu vou deixar na descrição. São vocês que estão definindo as nossas pautas. Seguindo viagem e voltando para a parte urbana da cidade, encontramos um parque, o popular Parque da Gruta, uma das principais e mais extensas áreas verdes de Santa Cruz do Sul.
Aqui é onde fica uma área aberta para as famílias se reunirem, pessoas caminharem, observarem os patos e marrecos, tomarem um chimarrão ou simplesmente fazerem absolutamente nada, porque isso é perfeitamente aceitável também. Mas o que mais chama a atenção nesse lugar é o que encontramos subindo essas escadas. Mais um pouquinho que a gente sobe essas escadas aqui no Parque da Gruta, a gente chega de fato numa gruta, né? Que dá nome ao parque. E essa gruta também é chamada de Gruta dos Índios, porque isso aqui nada mais é do que um baita de um cavernão onde os indígenas moravam há muito tempo. Mas aí se você me pergunta, mas foram os indígenas que fizeram essa gruta aqui? Eu vou te dizer que não. Isso aqui é da era da megafauna, onde preguiças e outros animais gigantes, eles cavavam esses buracos no meio da rocha para poder se abrigar, e onde que eles moravam. E o curioso é que esses lugares normalmente têm exatamente a altura dessas preguiças e desses outros animais. Então aqui dá para a gente ter uma dimensão geral do tamanho, da magnitude dessas bestas. Inclusive, em alguns lugares a gente encontra até alguns arranhões. Mas aqui provavelmente foi Piazada que escreveu. A Gruta dos Índios, na verdade, é uma paleotoca feita por tais animais gigantes há cerca de 10 mil anos. Há muitas controvérsias sobre a existência desse local, mas a mais estudada e difundida é essa versão que eu acabei de te contar. Apesar desse enorme espaço ter sido vandalizado, de certa forma, ao longo dos últimos 150 anos, desde que foi descoberto, ainda é possível entender como viviam esses animais que já deixaram de existir há muito tempo. Para você saber, essa é apenas uma das milhares de paleotocas que existem no Rio Grande do Sul, que atualmente é o lugar onde mais se encontra esse tipo de escavação no mundo inteiro. E eu fiquei sabendo que se a gente seguir reto aqui, ó, e por aquele caminho lá e dobrar à direita, a gente sai lá em Ametista do Sul. Inclusive, se tu não assistiu meu vídeo de Ametista do Sul, fica a dica. É por ali, uma das entradas. Mentira, a gente tá bem longe. Bem longe mesmo, uns 360 quilômetros de distância, mas sabe do que a gente tá perto? De um campo de golfe, um lugar que à primeira vista parece super aleatório, mas que tudo tem a ver com o multiculturalismo de Santa Cruz do Sul, já que um dos principais motivos dele existia justamente para que os estrangeiros que vieram aqui trabalhar com o fumo tivessem com o que se divertir. Essa é a minha primeira vez no campo de golfe. Que legal, cara, é muito bom te receber aqui. E aí hoje nós estamos realizando o Aberto de Santa Cruz, o torneio válido pelo ranking estadual. Então hoje nós temos jogadores de todo o estado e também tem alguns visitantes aí de Santa Catarina. Pareceu um dia importante, tinha bastante gente jogando e, pra ser sincero, fazer barulho aqui me pareceu mais pecado do que falar alto dentro da igreja. Eu achei interessante porque é um lugar que tu vem aqui, claro, tu tá jogando, participando de um esporte, mas também tu tá aqui no meio da natureza, é um lugar quieto. Cara, a gente tá conversando aqui agora, né? Mas é um lugar calmo. Cara, não deixa de ser uma meditação, porque a tua cabeça tem que estar focado no golfe. Se tu começar a pensar no trabalho, em outras coisas, tu não vai fazer um bom jogo, sabe? Não é só o esporte, é um negócio que a gente convive muito em família. Então, tu jogar com teu pai, passa 4, 5 horas com ele jogando no campo, é um tempo muito especial, né? E esse campo aqui, ele tem... Qual que é o tamanho dele, mais ou menos? Hoje ele tem um campo de 18 buracos, né? Levamos 10 anos para fazer a construção dos 18 buracos, né? Era um campo de 9, quando foi fundado inicialmente, e aí foi feita uma transformação. Não é só fazer um buraco? Não, mas olha o volume de área que nós temos aqui, né? São quase 60 hectares, que hoje nós tratamos que nem o jardim da nossa casa, né? Cada detalhe tem que ser bem cuidado. Pensa numa área absurdamente gigantesca que existe nesse lugar. Eu só fico imaginando como que os jogadores encontram essas bolinhas depois de dar uma tacada tão forte dessas. E esses tacos, eles têm diferença? Cada taco é para jogar uma certa distância, né? Então esse taco aqui é o drive, é o que vai mais longe, no caso que a gente bate nos tee de saída, né? Então tu vai ver que ele é bem maior, pode pegar. E aí cada taco vai uma certa distância para tu se aproximar mais perto do buraco. Como tu disse que não conhece nada de golfe, ganha quem acertar o buraco e menos tacadas, né? Por favor. Tá. Mira ali. Nossa, é pesado isso aqui. Esse aí é pesadinho. Esse aqui é para quando já tá mais perto do buraco. Isso. Tem um jeito certo de segurar? Tem um jeito certo. A esquerda é para cima e a direita é embaixo, assim. Assim? É, mas as mãos mais juntas, pode ser. Assim? Aí. Meu Deus do céu.
Ah, tem que mirar na bolinha, vamos lá. Dá um nervoso. Então eu vou acertar de primeira aqui. Vai lá, eu aposto que tu vai acertar. Olha lá, ó, foi bem? Eu acho que... Não, pera aí, que eu tô pensando que eu tô jogando bocha aqui. Tem que ficar perto das bolinhas pequenas. Não, mas é curioso isso daqui. Porque... Ali, ó. Ali, ó. Mais, quase, muito bem. Aqui vai uma sequência de boas tacadas feitas por mim mesmo com os tênis e a calça diferentes sem mostrar meu rosto porque eu sou humilde. Tá, não era eu, mas eu acho que ficou meio óbvio. Aqui tu enxerga todo o centro de Santa Cruz do Sul e a cidade vizinha lá, Vera Cruz, até Candelária, o Morro do Botucaraí. Hoje está um pouquinho com nuvem, mas tu enxerga bem longe, o Lago Dourado também. Então tem alguns pontos da cidade que tu enxerga melhor ainda e do Alto da Sete também. Acho que muito do que visitamos nesse vídeo é possível de se ter uma vista panorâmica aqui do campo de golfe. Infelizmente, a minha participação foi breve, eu não aprendi muita coisa, mas no fim eu só queria te mostrar a Santa Cruz aqui de cima, então eu só achei uma desculpa para dar algumas tacadas também. Mesmo que péssimas. Enfim, essa é a Santa Cruz do Sul que eu queria que você conhecesse. Uma cidade que excede as expectativas, que não promete muito, mas que entrega tudo. Por aqui, cada canto nos aguarda para uma foto, um momento, uma experiência ou apenas para um merecido descanso. Das ruas largas e arborizadas que nos mostram que é possível abraçar a natureza, Santa Cruz é a prova viva que o passado e o futuro andam juntos e que o velho e o novo são só uma questão de ponto de vista. Não há como não se apaixonar por esse lugar ou não cogitar a possibilidade de, quem sabe, um dia passar a viver aqui e ter toda essa beleza e essas pessoas incríveis no quintal de casa. Eu saio daqui querendo voltar e fazer ainda mais parte disso, e eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido traduzir para você tudo o que eu senti durante 3 dias de gravação na cidade. Para sua sorte, eu tenho mais do Rio Grande do Sul para te mostrar, então se você gostou da nossa viagem por Santa Cruz do Sul, vamos dirigir 3 horas sentido leste, que eu tenho outro lugar para te apresentar. Rolante, a capital das cucas, terra natal do Teixeirinha, cidade dos bitcoins e das vistas e das cachoeiras mais lindas do Rio Grande do Sul. É só clicar e assistir.